Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa live. Estamos aguardando a nossa convidada especial, a Sirlene Magalhães, que ela é psicóloga clínica e instrutora de Chantala. Tá entrando. Opa, e agora? Isso mesmo. Ai, que bom. Deu certo? Deu certo, graças a Todo mundo me Deus. ouvindo? Todo mundo te ouvindo. Tá joia. Precisa do fone? Eu não tô usando, não, aí depende de você. Tá, eu prefiro sem. Então, ótimo, Tá. Agora a gente pode começar. com certeza. Sirlene, eu já fiz uma breve apresentação sua aqui e eu queria te agradecer pela sua. Você aceitou o meu convite de participar. A Chantala é um assunto que me interessa bastante, eu acho muito interessante. E eu queria perguntar para você, então, né? Afinal de contas, o que é a Chantala? Então, boa noite, pessoal. Desculpa aí pelo imprevisto, mas acontece, né? Eu também quero agradecer a presença de todos esses que estão entrando, né? Estou vendo que tem gente conhecida, tem família. E agradecer também a Patrícia pelo convite, né, por me dar essa oportunidade muito bacana de falar de um assunto com o qual eu me identifico bastante. Estou aqui com o coração mais aquecido ainda por poder falar da Chantala nesse momento. E a Chantala, ela é uma massagem milenar, originária da Índia, e é uma tradição lá na Índia as mães ensinarem para as filhas. E um médico francês chamado Frédéric Leboyer, ele viu uma mãe fazer a massagem no seu filho, em plena rua de uma cidade da Índia, e ficou encantado, né, com essa experiência e resolveu conhecer, né, do que se tratava, né, aquele movimento ali daquela mãe com o bebê. E essa mãe se chama Chantala, né, se chamava Chantala. Por isso, o nome da massagem é Chantala. Na verdade, lá na Índia, ela não tem esse nome, né? Tem esse nome aqui para nós do Ocidente. Então, a Chantala, né, a massagem tem esse nome em homenagem a essa mãe, né, que foi vista, né, foi descoberta pelo Frédéric Leboyer, e aí ele trouxe para nós, né, essa maravilha que vocês já vão saber o que é. Até a época da pandemia, eu tinha informação, até por volta de 2019, eu tinha informação de pessoas conhecidas que frequentavam a Índia, que era ainda uma prática comum, corriqueira. Depois da pandemia, eu já não tenho mais essa informação, não sei como que é. Imagino que ainda eles preservam essa cultura, essa tradição. Então, a Chantala tem movimentos específicos que a gente faz no corpinho do bebê, numa determinada sequência, usando um óleo apropriado. E para que a mãe, né, o cuidador, ou quem aplica, né, faça a aplicação no bebê, é preciso respeitar algumas condições específicas que aí a pessoa precisa saber, conhecer antes de aplicar. Ah, tá. E aqui no Brasil, eu tenho curiosidade, quando que ela começou a ser utilizada? Olha, ela foi trazida para o Brasil em 1978 por uma doula chamada Maria de Lourdes da Silva Teixeira. Ela é conhecida como Fadinha e é do Rio de Janeiro, e foi ela responsável por trazer para o Brasil. Frederic Leboyer trouxe para o Ocidente na década de 70, né, e a Fadinha para o Brasil em 1978. E uma coisa importante para comentar sobre a Chantala é que ela é uma prática reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 2017. Então, junto com a Chantala, existem várias outras terapias que estão disponíveis na rede pública de saúde, inclusive, como yoga, reiki, aromaterapia, deve ter por volta de 30, né? E a Chantala também tem esse reconhecimento como uma prática terapêutica. E você, quando que você teve seu primeiro contato com a Chantala?
Então, eu tive o primeiro contato com a Chantala por causa dos meus filhos, né? Eu tenho o Eduardo, de 22, o Rafael, de 17, e cada um, na época deles, na época específica, recebeu a massagem. Eu conheci a Chantala através de um produto de uma marca conhecida, que divulgava a massagem naquele momento, foi assim que eu conheci. Mas só depois de muitos anos é que eu resolvi fazer um curso de formação para me tornar uma instrutora de Chantala. E foi aqui em Curitiba que a Mônica Tindó, diretora do Lar Dona Vera, daqui de Curitiba, abriu as portas para mim e me deu a oportunidade de viver uma experiência linda. Então, se a Mônica estiver aí, aproveito de novo esse momento para agradecer, né, pelo bem enorme que ela fez por mim. Então, só comentar rapidinho que o Lar Dona Vera é uma instituição abrigo daqui de Curitiba que acolhe bebês, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A Mônica Tindó faz um trabalho de excelência aqui em Curitiba, é uma instituição referência. Inclusive, tem um link na legenda, né, para quem quiser conhecer melhor o Lar Dona Vera, pode entrar nesse link. E vamos falar assim, bem objetivamente, né? Porque está todo mundo querendo saber. Quais os objetivos, ou melhor, quais os benefícios, os objetivos, né? Os benefícios da aplicação da Chantala em bebês. O que o bebê e a mãe ganham com essa massagem? O que eles ganham? Então, falando assim de uma forma muito, muito resumida, acontece um estímulo físico com o toque que o bebê recebe do aplicador, né, da mãe, e esse estímulo provoca uma resposta neurológica e aí ocorre um efeito positivo no corpo. É lógico que esse mecanismo é bem complexo, mas eu quis só trazer para vocês terem uma ideia do que ocorre, né? Por que traz esses benefícios. A massagem, a Chantala, ela promove muitos benefícios para o bebê. Imagine vocês, assim, que existem vários movimentos em todo o corpinho. Então, tem alguns movimentos no peito, outros na barriga, no braço, perna, e cada um desses tem um benefício. Mas eu vou falar aqui dos principais, né, que são ajudar no desenvolvimento do sistema psicomotor, ajudar a regular o sono do bebê, prevenir e aliviar cólicas e gases. Isso é muito importante, né? Porque muitos bebezinhos sofrem com as cólicas, os pais também. Trabalha também os sistemas circulatório e respiratório, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, promove uma consciência corporal, e elimina as tensões do bebê, porque assim, os bebês e as crianças pequenas, eles absorvem tudo o que acontece no meio, no seu entorno, seja estímulos positivos ou negativos. Então, a Chantala ajuda a eliminar essas tensões que vão se acumulando no corpinho dele. Então, assim, a Chantala, ela promove um equilíbrio geral no bebê. Para quem aplica, ajuda a fortalecer os laços entre a mãe e o bebê, né, estreita esses laços. Se o vínculo já é estabelecido, melhora. Se o vínculo, por algum motivo, né, não há essa conexão logo no início dessa relação entre mãe e bebê, a Chantala ajuda a estabelecer esse vínculo e essa conexão. Favorece também o vínculo entre o pai e o bebê, o pai também pode aplicar a massagem. E falando da minha experiência pessoal, né, tendo aplicado, né, a massagem nos bebês lá do Lar Dona Vera, também nos acalma, nos tranquiliza, né? Eu vivi assim situações de verdadeiro encantamento, né, com os bebezinhos. Então ajuda, lógico, né, principalmente os bebês, mas também quem aplica é beneficiado, é muito beneficiado. E você já falou, né? Já destacou os benefícios principais, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. E nesse caso, é só a mãe que pode aplicar? É só a família? Como que é isso? Eu tenho essa dúvida.
A massagem ela pode ser aplicada pelo pai, pela mãe. No curso que eu fiz foi falado de Shantala familiar, em que, por exemplo, tem uma situação que já tem uma criança maior e nasce um bebezinho, né, e gera ciúme. Então, assim, os pais também podem utilizar a Shantala para estabelecer uma relação bacana de conexão de todos, né, do irmão mais velho com o mais novo, o irmão mais velho ajudar a mãe a fazer a massagem no mais novo. Então, ajuda nessa situação de possível conflito, né, por causa da chegada do irmão mais novo. Então, pode ser aplicada pela mãe, pelo pai, pela avó, tia, quem tiver identificação com a prática e com esse contato caloroso. Por exemplo, uma pergunta. A gente acredita que tem vários profissionais aqui dessa área nos assistindo. Então, é possível, por exemplo, se eu quiser eu fazer o curso de Shantala e eu trabalhar com um profissional aplicando essa técnica em bebês, isso é possível ou só pode ser familiares para aplicar a técnica? Não, então, eu vou usar o meu exemplo, né? Para realizar o meu trabalho no Lar Dona Vera, eu fiz um curso de formação para me tornar instrutora de Shantala. Então, eu posso realizar um trabalho como esse, né? Trabalho voluntário em instituição, como também eu posso oferecer o curso, a oficina, ensinar quem quer aprender a fazer a massagem, principalmente os pais, né? Então, eu atendo gestantes, pais, avós, né, tias, né, cuidadores, para ensinar a massagem. E aí, inclusive, nós colocamos também no link, aliás, na legenda, o link desse local onde eu fiz o curso, para quem tiver interesse, né, pode acessar, vai ter um próximo curso em abril, no Espaço Nascer Feliz. Entendi, mas, por exemplo, eu posso fazer o curso com você e aplicar profissionalmente, assim, cobrar para isso? Então, nessa condição, para aplicar profissionalmente, cobrar para isso, é importante fazer o curso de formação como eu fiz. Mas eu posso fazer, né? Pode fazer, você pode fazer, se tornar uma instrutora de Shantala e realizar o seu trabalho de aplicação. Com base nessa... Como? De aplicação. Eu posso instruir outras pessoas e posso aplicar. Isso. Entendi. Exatamente. Isso mesmo. Entendi. E qual que é a idade ideal para iniciar a aplicação da massagem? E qual que é a idade limite? Uhum. Antes de responder essa pergunta, Patrícia, eu queria destacar, voltando um pouquinho sobre os benefícios, eu queria destacar uma informação bem importante que tem, porque assim, quando a gente fala dos benefícios da Shantala, a gente, essa prática visa a saúde integral do bebê, né? Então, a física, fisiológica, emocional e energética. Mas quando a gente fala assim de que a massagem ajuda a promover a consciência corporal, eu queria dar um exemplo para explicar o que é exatamente ter essa consciência corporal. Então, por exemplo, se eu toco na sua mão, você vai sentir o peso da minha mão, você vai sentir a temperatura, se é fria, se é quente, a textura, se é macia, se é áspera. Então, assim, você vai sentir a minha mão tocando na sua, mas você vai sentir principalmente a sua mão, a presença da sua mão. Então, assim, esse é um exemplo que eu gosto de dar para mostrar, assim, a força e a importância da Shantala no corpinho do bebê, nesse ser bebê, esse indivíduo bebê. E uma outra coisa importante é que, assim, o bebê, ele é inteiro um órgão sensorial. Isso quer dizer que tudo que ele sente por inteiro. Então, se, por exemplo, ele acabou de mamar, tá lá, fica até meio molinho, né? Saciado, né? Satisfeito. Essa sensação de bem-estar que o bebê tem depois de ter se alimentado, ele sente no corpinho inteiro, é do cabelinho até o pezinho. Da mesma forma, se ele tem algum desconforto, a fralda está cheia, ele está incomodado, esse incômodo
essa sensação desagradável, ele sente no corpinho inteiro. Então, com isso, com essa observação, dá para entender a importância que tem, né, a massagem para o bebê inteiro, né? As experiências táteis todas as experiências táteis na infância, né, qualquer tipo de contato físico é importante para o desenvolvimento do sentido do tato. Nosso sentido do tato é importantíssimo no nosso desenvolvimento quando adultos. Então, é importante desenvolver esse sentido do tato com a massagem, que é sobre isso que a gente está falando hoje, mas também com outros estímulos, como, por exemplo, nos cuidados com a higiene, o adulto com o bebê, né? Nos cuidados com a higiene, com a alimentação, recreação, banho, troca de fralda, em todos os momentos, e qualquer momento de interação com o bebê, é importante que o adulto esteja presente, que tenha uma atenção respeitosa, cuidadosa e de bastante contato visual, o contato físico e o contato verbal também. Importante conversar enquanto vive essa experiência com o bebê, que devem ser experiências sempre positivas. Então, assim, a gente está falando aqui de calor, e o calor é importantíssimo para o desenvolvimento humano, né? Essas experiências favoráveis vão resultar num adulto que vai confiar na vida e que vai confiar no ser humano, né? Tem um curso que eu fiz que colocou uma frase que eu achei interessante, que ela diz assim, que a vida começa no trocador e no contato das mãos que cuidam. Entendi. Aí você fez uma pergunta que eu acabei voltando nessa. Você perguntou se só a mãe pode aplicar. É isso, né, Patrícia? Sim. Nossa, então, meu celular está acabando a bateria, você pediu? Ah, é? Espera um pouquinho. Não, pode falar. Pode falar? Tá. Pode. Qualquer pessoa pode aplicar a massagem, né? Qualquer adulto pode aplicar. É importante que tenha uma identificação, como eu tinha falado um pouquinho antes. Né? Por exemplo, numa instituição, existem as cuidadoras, né, que cuidam dos bebês, e todas são competentes, né, nos cuidados, mas sempre tem aquela que é mais amorosa, que tem uma atitude diferente, mais próxima das crianças, aquela com a qual as crianças se identificam mais. Então, se for numa instituição, é importante que seja uma cuidadora com esse perfil. Mas em casa, tanto a mãe como o pai pode aplicar. Para o pai, é importante assim, criar esse momento para favorecer uma maior intimidade e envolvimento com seu filho, porque assim a mãe naturalmente, né, por gerar, né, por parir a criança, ela acaba tendo maior contato, né? Então, para o pai, essa é uma outra oportunidade que ele pode ter para estabelecer esse vínculo com seu filhinho, com a sua filhinha. E a gente fala muito de afetividade no nosso trabalho, o quanto é importante o contato físico, a afetividade. Então, a Chantal, então, ela vai ser um instrumento muito favorável para aproximar esses pais, não é? Essa mãe dessa criança, esse pai dessa criança. Você concorda com isso? Concordo totalmente. Chantal é sinônimo de amor. E ela pode, como eu tinha dito antes, né, ou fortalecer o vínculo que já existe, ou então ajudar quando existe alguma dificuldade na relação, a dificuldade de proximidade. É difícil para uma mãe de primeira viagem essa adaptação, né, quando recebe o seu filho, sua filha, né? Então, a Chantala é um recurso que pode ajudar, sim, muito no relacionamento afetivo. E eu perguntei, foi sobre a idade, né, para iniciar a aplicação. Qual é a idade para iniciar e qual é a idade limite? Então, para começar a aplicar, o bebê pode começar a receber a massagem a partir de 1 mês de vida. Por quê? Já caiu o coto umbilical,
ele permanece mais tempo acordado e a mãe já consegue, já tem uma certa rotina já estabelecida, né? E pode criar aí um momento específico, adequado aí para ela aplicar no bebê. Agora, não tem idade limite para parar. Na experiência que eu tive no lar Dona Vera, foi mais, eu massageava os bebês até os 9 meses mais ou menos, depende muito da criança, né? Mas quando o bebê começa a ficar muito explorador, né, e se virar, e querer mexer nas coisas, né, então aí era o momento era o sinal que eu tinha de que com você já deu, né, não é mais possível continuar. Eu já fiz em crianças maiores, já fiz em adultos, com as devidas adaptações, porque uma coisa é você fazer esse movimento aqui no bracinho do bebê, né? Outra coisa é num braço mais comprido. Então, mas é possível fazer em adultos também, mas na verdade a massagem ela é voltada para bebês e crianças. Então, no caso, a criança vai te dar o sinal, então, se está na hora de parar, seria isso? Também, também. E no ambiente familiar, a mãe, né, conhecendo a criança, pode ter um ritual de aplicação que às vezes a criança até já sabe, por exemplo, coloca uma musiquinha, a mesma música toda vez que vai fazer a massagem. Aí, às vezes, a criança já está andando, ela mesma já vai, já se deita lá para receber, porque já está acostumada, já está habituada. Teve uma mãe que comentou que fez a massagem nos filhos dela, enquanto eles cabiam deitadinhos na perna dela. Então, Ah, isso é muito relativo, mas é possível fazer a massagem por muitos meses, uhum. dependendo da criança, que depende também da criança, né? Tem crianças que Mas, são mais ativas, tem crianças que mas, tipo assim, são eu mais poderia, tranquilas. vamos supor que eu tenho um filho de 4 anos, eu poderia começar a aplicar nessa criança com 4 anos ou tem que ser bebezinha? É importante começar desde bebezinho, né? Eu acho que é possível tentar, eu acho que depende muito da criança, né? Se for uma criança talvez mais tranquila, depende da relação que a mãe tem, esse vínculo, né, que a mãe tem com a criança, talvez até se ela consiga, mas é muito melhor desde o começo, desde de pequenininho. Uhum, entendi. E existe alguma contraindicação para aplicação da Xantala? Então, todos os bebês podem receber a massagem, inclusive aqueles portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, casos de autismo, síndrome de Down, né, promove os mesmos benefícios. Lógico, dentro da situação de cada um, mas beneficia muito também. É importante, a única contraindicação é não aplicar quando o bebê está indisposto, está febril, porque assim, ele tem que estar numa condição boa, ele tem que estar, né, confortável, bem, para que ele possa aproveitar a massagem. E bebês prematuros não devem receber a Xantala, mas existe uma outra massagem alternativa, chamada toque de piano, que se baseia na Xantala, que são movimentos sutis, feitos assim, ó, dessa forma, no corpinho do bebê, né? Então, assim, os prematuros podem receber, e tem duas condições em que é possível também usar o toque de piano, a mãe usar no seu bebê. Por exemplo, a mãe que quer começar antes do primeiro mês, ela pode começar por esse toque de piano. E aí, aos pouquinhos, ela vai seguindo até chegar na Xantala. E também pode acontecer do bebê não se adaptar muito bem logo no início à massagem. Então, a mãe também pode começar com toque de piano e depois ela vai, gradativamente, ela vai avançando até começar, de fato, a Xantala mesmo. Uhum, entendi. E você gostaria, Sirlene, de acrescentar algo mais? Gostaria de contar alguma coisa mais para gente? Algum detalhe que eu esqueci de perguntar, né? No que a gente combinou, acho que eu consegui trazer aqui. Com Eu certeza. gostaria, assim, de comentar, de fazer um comentário final, que é assim, a gente está, como eu tinha dito, né, a gente está falando do sentido do tato, da importância do desenvolvimento do sentido do tato para o ser humano.
né? E importância também das experiências que a gente vive na primeira infância. Então, tudo que a gente vive lá na primeira infância afeta o nosso comportamento quando adultos. Então, pensando assim, num pouco cuidado na infância, acarreta dificuldades quando a gente, na vida adulta. Então, viver experiências de contato físico favoráveis, né, com afeto, com qualidade, na primeira infância, principalmente, em qualquer fase da vida, mas principalmente na primeira infância, favorece o desenvolvimento de um adulto saudável. Então, eu estou falando também de afagos, abraços, cheiros, né, muito carinho, muito contato físico. Então, eu queria deixar aqui só algumas perguntas, se tem aí mãezinhas, né, recém-paridas, com seus bebezinhos pequenos, eu queria deixar umas perguntas para que elas reflitam, e com essa reflexão, de repente, pode entender que um recurso como a Chantala pode ajudar, dependendo da realidade que vive. Como pensando nos cuidados, né, com o seu recém-nascido, com o seu filho, né, como é que eu realizo esse cuidado? Como que é estar com o meu bebê? Né? Será que eu estou disponível para ele, verdadeiramente disponível para ele? Eu consigo manter a minha atenção a ele? Eu consigo estar presente quando eu estou com ele? São perguntas para ficarem aí com vocês e vocês refletirem a respeito. Aí uma outra coisa importante, assim, falando do tato, quantas vezes a gente se refere a alguém falando, fulano não tem tato para lidar com os outros. Você vê que o tato não é à toa que o tato é a palavra usada aqui. A gente precisa do contato com o outro, né? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro de toque, de contato. Se a gente observar as relações assim no nosso entorno, a gente vai ver que, né, vai conseguir identificar pessoas que não têm esse tato. A gente pode aproximar um pouquinho mais e perceber aquele do nosso lado que não tem tato, né, que tem dificuldade em estabelecer essa relação com o outro. Aproximando-se um pouquinho mais, a gente pode se identificar com algumas situações em que a gente também tem dificuldade. Estou falando do tato na questão o contato físico, como eu tinha falado, o verbal, o visual, né? Então, todas essas dificuldades muitas dificuldades que a gente enfrenta na fase adulta, são também por causa dessas dificuldades, por não ter recebido experiências táteis positivas e favoráveis, calorosas, amorosas, nessa primeira infância. Por isso que eu sempre comento, a gente precisa proteger as nossas crianças, a gente precisa cuidar muito bem da primeira infância. Então, eu estou aqui para falar da Chantala, mas estou aqui para defender também todos esses cuidados, né, que elas precisam e merecem, né, com atenção e respeito. Aí, agora, para encerrar já, Patrícia, acho que sim, né? Sim. Para depois a gente partir para as perguntas. Ainda não teve nenhuma pergunta aqui, não, mas se vocês que estão nos ouvindo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem já acrescentar aqui, gente, para a gente já vai estar encerrando daqui a pouquinho. Passou rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, assim, para encerrar, eu gostaria de contar uma pequena história, uma experiência que eu vivi no Lar Dona Vera, que assim, lá, nesse contato com tantos bebês, eu vivi muitos momentos especiais. Acho que dá para vocês imaginarem, né? Mas eu tive uma experiência marcante. Quem está aqui presente de conhecido, talvez já tenha escutado essa história, vão escutar de novo. Cada vez que eu lembro desse momento, eu me emociono, fico arrepiada, né? Porque foi muito tocante mesmo, muito impactante. Os bebês, de uma forma geral, recebem muito bem a massagem. Mas houve um determinado bebê lá no Dona Vera que não estava recebendo, não estava conseguindo, né, receber bem, e ele tinha o corpinho rígido. Ele tinha as mãozinhas e os pezinhos voltados para dentro, inclusive os olhos também se encontravam. De forma que quando eu olhava para ele, assim, para essa imagem dele, assim, me fazia sentir
que se ele pudesse voltar para dentro dele mesmo, acho que ele voltaria. Era essa a sensação que eu tinha. Muitos bebês saem direto da maternidade, vão para o lar da Ana Vera. Foi o caso desse bebê, cuja mãe não o aceitou, né? E aí eu fiquei incomodada, porque ele não estava conseguindo receber a massagem. Então, um determinado dia, estava muito frio, eu peguei, do jeito que ele estava no berço, envolvido com todos os cobertores, eu tirei ele daquele jeito e o levei para o local onde, né, onde eu fazia a aplicação. Eu coloquei esse bebê de frente para mim, deitadinho no colchonete, de forma que a gente estava, né, se olhando. E eu resolvi, fiquei um tempo ali conversando com ele, 1 mês de vida. E eu fui conversando com ele e cheguei a dizer frases do tipo: aqui você é amado, aqui você é cuidado, aqui você é querido. Até chegar um determinado momento que nossos olhares se encontraram. E aquilo foi mágico, porque ali eu tive a certeza de que ele estava compreendendo o que eu estava falando. E a partir daí eu consegui fazer a massagem no bebê e o resultado é assim, imediato, porque aí ele se soltou, ele soltou os bracinhos, ele recebeu a massagem nesse dia, pela primeira vez. Depois eu tive contato com a terapeuta ocupacional, que o atendeu em seguida, aí a cuidadora também, que deu o banho nele, ambas falaram que ele estava mais relaxado, que ele estava mais solto, e eu saí naquele dia feliz. Na semana seguinte, eu peguei de novo para fazer a massagem e ele estava novamente com os mesmos comportamentos, né? E até cheguei a pensar assim, mas será que eu vivi mesmo isso? Mas é claro que eu tinha vivido, né, essa experiência. O que acontece é que, assim, eu imagino que diante de qualquer estímulo que o fizesse se sentir ameaçado, ele logo se defendeu, né? Tentou se proteger com o mesmo comportamento. Mas aí, a partir daí, eu passei a fazer a massagem nele, que recebeu muito bem. Até a última notícia que eu tive dele, ele estava com 2 aninhos, uma criança serelepe, feliz, como tem que ser, com os olhinhos brilhantes, porque o olhar também era apagadinho. E depois, não tenho mais notícias dele, mas eu sei que ele ficou por um tempo no lar da Ana Vera. Eu resolvi encerrar com essa história, gente, porque para mostrar, assim, é lógico, eu estou falando aqui da realidade de uma criança de instituição. No ambiente familiar, é outra história, é outra situação, mas eu resolvi encerrar com essa história para mostrar a força transformadora e curativa do toque. A Chantala é curativa também para mim. Foi para mim, continua sendo, e sei que vai continuar me ajudando. Né? Mas, assim, é a força e o poder transformador do toque para esse bebê, né? Na primeira infância. Olha o que a gente pode, o benefício que a gente pode oferecer para esse bebê que vai se desenvolver, se tornar um adulto, e vai conseguir se enxergar como pessoa e poder enxergar o outro como o seu semelhante. Né? E a gente fala assim muito de construir um mundo melhor para os nossos filhos. Eu ouvi alguma vez, eu vou repetir, né? A gente deveria investir em formar seres humanos melhores para esse mundo. Seres humanos éticos, compassivos, empáticos, calorosos, né? A gente vive uma realidade difícil, a gente sabe do que estamos falando aqui agora, né? Mas é isso, esse é o meu recado hoje. Me veio uma pergunta aqui agora. Com qual frequência ela pode ser aplicada? Todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês? Como que seria isso? Ela pode ser aplicada todos os dias, até 2 vezes por dia. Ah, interessante. Na oficina, essas informações todas são passadas para os pais, né, para quem quer aprender. Todos esses detalhes, né, de frequência, de duração, né, da massagem, o tipo de óleo que é usado. E seria antes do banho? Para depois a criança não ficar com o óleo no corpo? Ou pode deixar? Como que seria isso? Pode deixar o óleo no corpo. Esse óleo é um óleo especial, ele tem propriedades terapêuticas,
A pele é o nosso, né, o maior órgão do corpo humano e ela tem um poder de absorção de gordura melhor do que o intestino até. Então, assim, esses óleos, eles são riquíssimos, né? São óleos, o óleo carreador é óleo extra, que é o recomendado, né? Extra virgem, de preferência orgânico. Então, esse óleo é para ficar no corpinho do bebê. Até tem um banho no final, um banho de ofurô, mas não é banho para higiene, é banho para relaxar. Faz parte do ritual, né? Aham. Mas não é para tirar o óleo. E no caso do rostinho, esse óleo pode ser passado perto do olho, boca, essas O coisas? óleo tem nas mãozinhas e no rostinho o óleo não é passado. Ah, tá. Entendi. Ô, Sirlene, a gente Hum, vai encerrando. Não teve nenhuma pergunta aqui por enquanto, mas a gente vai deixar a live salva no meu uhum, Instagram e depois eu vou tentar mandar para você também postar no seu Instagram. E eu vou deixar embaixo a legenda com esses dados que você me passou, dos links, né, do seu curso, etc. E as uhum. pessoas podem assistir de novo. E para você que conhece uma pessoa, uma mãe, né, que é mãe recente ou que está grávida, manda essa live aí para essa mãe, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora que ela vai ter com seu bebê. Aham, Concorda sim, comigo? concordo plenamente. E tem também aí na legenda os meus dados, né, para quem quiser, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser maiores informações sobre a oficina, pode entrar em contato comigo. Então, a gente vai encerrando por aqui, então. Muito obrigada, viu, Sirlene, pela sua disponibilidade, passar essas informações para a gente, pelo seu tempo, né, que você dedicou aí para estar aqui com a gente. E quem sabe a gente marca outros encontros. Vai ser interessante. Aham, sim, com certeza. Eu também agradeço pela oportunidade, né? Assim, foi um tempo precioso que eu dediquei aqui, fiz com muito prazer. Com Obrigada, certeza. obrigada a todos aí por terem prestigiado a gente. Sim, gente, muito obrigado e um abraço para você. Fique com Deus e a gente vai se falando, se encontrando por aí. Tá Sim, com bom? certeza. Tchau, gente. Um Beijo. abraço, Um gente. abraço. Abraço em todo Obrigada, mundo. viu? Tchau. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.